Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje recebe um fotógrafo paraibano que esteve no Nepal dias antes do terremoto que matou mais de 8.000 pessoas e deixou quase 20.000 feridas. Ele registrou a paisagem e a cultura desse país e nos mostra no programa. A gente conversa também sobre os desafios da profissão que ele escolheu para seguir. O Risenberg Felipe já está por aqui e eu convido você também para esse bate-papo. O Câmara Aberta está começando. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu começo pedindo desculpas pela voz, estou saindo de uma gripe, mas estamos aqui firmes e fortes para levar para você um programa inédito. Risenberg, muito bom tê-lo aqui hoje, seja bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Olá, Lael, é um prazer estar aqui com você. Vamos bater esse papo sobre essa viagem que você fez. A gente conversava, antes de começar a gravar, que você está completando 20 anos de profissão, é isso? Isso, eu comecei em 95 no antigo Jornal O Norte, né? E desde lá já são 20 anos de profissão. E essa data comemorativa é o que te levou a essa viagem para o Nepal e para a Índia? Exato, Lael. Como estava na proximidade desses meus 20 anos de fotografia e 40 de idade, né? Eu resolvi juntar tudo, unir tudo e fazer uma viagem comemorativa, para depois fazer uma exposição com esse material. Muito material você recolheu lá. Na verdade, a intenção principal era fazer uma viagem maior pela Ásia, mas infelizmente não deu para fazer uma viagem como eu queria, então eu elegi 2 países. O primeiro, a Índia, porque eu já tinha uma certa intimidade com a cultura. Em 2008, eu fui fazer um curso de cinema em Nova York e conheci um amigo indiano e isso abriu portas para que eu fosse à Índia, né? Então, agora em 2015, surgiu a oportunidade da viagem e a Índia foi o principal roteiro e como tinha proximidade com o Nepal, são cerca de poucos quilômetros, dá para ir e voltar no mesmo dia, né? Eu fui para a Índia e no Nepal e depois passei uma semana lá e depois retornei para a Índia para o Festival das Cores. Vamos começar a dar uma olhada no material que o Risenberg conseguiu fazer nessa viagem. A gente tem imagens aí lá do Nepal. Você esteve no Nepal em março, o terremoto foi em abril, quer dizer, você chegou ali mais ou menos um mês antes. O que é que você foi percebendo, Risenberg, da cultura deles, da paisagem deles, que te chamou a atenção para as fotografias? Então, o Nepal, embora seja um país bem pequeno, do tamanho de Fortaleza, né, do estado de Fortaleza, mas ele é bem rico, um país que tem muita cultura, muitas cores. Embora você possa ver em algumas fotos que ele seja pobre de infraestrutura, mas quando você passa nas ruas, você tem uma sensação muito boa, porque todas as casas têm incenso. E aí as ruas são extremamente cheirosas, né? Isso te eleva a espiritualidade de alguma forma também e você se encanta pelo país. A comida, o povo tem um ranking que há um tempo atrás elegeu o povo do Nepal como um dos povos mais felizes, estava entre os 5 povos mais felizes do mundo. E você sente isso na rua, né? O nepalês ele é muito gentil, né? Tem uma proximidade com o brasileiro nessa questão de felicidade e de gentileza. Essa felicidade que você fala, imagino eu, deve ser um diferencial para se conseguir se reconstruir após um grande abalo, né, que o país passou. O brasileiro tem isso, né, de uma força natural, talvez, não sei, cultural que seja. Acho que temos algo semelhante, então. Você sentiu isso aí? Sim, sim. Inclusive, o Japão passou por situações semelhantes e se reconstruiu com a força do seu povo e uma força que o povo nepalês também tem. Assim como a alegria do brasileiro, né? A força, essa energia positiva que a gente tem. O que é que foi te chamando a atenção para você escolher fotografar determinadas paisagens? Porque estar fora do país da gente, da cultura da gente, tudo parece interessante. Um simples prédio parece interessante. Então eu imagino que dá vontade de sair fotografando tudo. Você foi seletivo em alguma coisa, escolheu alguma coisa? Claro, quando você está numa cultura extremamente diferente como o Nepal, tudo você quer fotografar,
no primeiro momento não dá para fazer uma seleção do que eu vou fotografar. Você tem que fotografar tudo porque, a princípio, a respeito do que aconteceu, pode ser que você não volte mais naquele país e pode ser que você também, mesmo que volte, aquele motivo da fotografia não exista mais, como realmente aconteceu. Então, eu fotografei tudo que eu pude, né? E, inclusive, algumas fotos que tem aí, você vê que tem bicicletas, que é um meio de locomoção deles, e eu fiz muito esse tipo de transporte lá. Então, chegou uma hora que eu disse, pô, tá bom, eu já fotografei isso demais, vou me concentrar em outras coisas, porque realmente te chama a atenção. Tudo são cores, tudo são formas diferentes, e os templos, né, tem um motivo à parte e foi justamente eles que hoje a gente não vê mais. Então, assim... Você fotografou alguns que desabaram, né? Pelo que você viu ali da região que você visitou, desabaram mesmo com o terremoto. Isso, eu fiquei perto de um centro histórico deles e aquele centro histórico não existe mais, né? Infelizmente, eram templos milenares que vão ser reconstruídos com certeza, com toda a fé e toda a força que aquele povo tem, mas o original já não vai existir mais. Tem ideia de quantas fotos fez? Quantos cartões encheu? Quantos cartões de memória encheu? É engraçado você perguntar isso porque quando eu fui para lá, inclusive fui até com um cartão emprestado de um amigo indiano e tive que devolver a ele, e quando eu cheguei aqui, eu tive a sensação de que 70% das minhas fotos não estava mais. Isso para mim foi um desespero. Imagina o fotógrafo perder um monte de foto. E depois, eu dando uma aula de fotografia, eu ministro curso de fotografia e procurando num HD antigo, eu vi que eu tinha guardado grande parte dessas minhas fotos no HD antigo e eu achava que eu tinha perdido. Então, foi 500 fotos a mais que eu encontrei que eu achava que estava perdido, né? E era justamente essas fotos que estão os templos, as ruas, o registro do povo, né? Do transporte dele. Então, assim, foi realmente um achado arqueológico fotográfico para mim. Vai ser montado alguma coisa com esse material? O que é que passou pela sua cabeça quando você estava fotografando? Por ser uma viagem que tem toda essa conotação de comemoração, de aniversário, de tanto pessoal quanto de profissão, né, a programação é fazer uma exposição. Eu quero muito fazer no dia 19 de agosto, que é o Dia Internacional da Fotografia. Eu estou trabalhando para que seja nessa data. E seu aniversário? Pois eu também nasci no Dia Internacional da Fotografia, né, que é o dia 19 de agosto, então... Coincidências da vida ou não, não se sabe. Não se sabe, eu sei que eu posso dizer que eu já nasci fotógrafo e iluminado. Olha aí, a gente tem fotos da Índia também, né, da passagem. Vou pedir aí para a diretora selecionar algumas fotos para a gente comentar também. O total da viagem foi quanto tempo, Risenberg? Foram cerca de 15 dias. Entre esses dois países, Entre né? esses dois Você conseguiu países. passar um pouco. Aí já são fotos da Índia, é isso? Isso, são fotos da Índia, onde a gente vê a população, meio de vida, né, como eles... Tudo é fé, então você vê uma motocicleta enfeitada com flores, e essas flores são flores sagradas. A população que usa muitas cores nas roupas, sempre sorrindo. Então, assim, você vê crianças, animais, tudo junto e harmonicamente, né? Profissões que aqui no Brasil geralmente são tidas como exclusivamente femininas, lá os homens também fazem, como é o ato de costurar e fazer concertos, embora aqui também faça concerto, mas lá eles também costuram, né, fazem roupas. E aí as margens do rio Ganges, que é o rio sagrado do indiano, né, é considerado a porta do céu para eles. É uma honra para o indiano ele ser cremado nesse rio. Por acaso, na época que eu fui, não estava havendo nenhuma cremação nessa área, mas geralmente existe muitos corpos aí onde são cremados, e isso para o povo indiano é motivo de honra. Eles saem de quilômetros para o corpo ser velado aí.
Algo te causou mais estranheza? Você narrou agora uma situação para a gente que a gente não vai encontrar aqui no Brasil, em algum rio, uma situação dessa. Algo do que você se deparou te causou mais estranheza de diferenças culturais? Eu já tinha estudado muito sobre o país, né? Então, assim, eu já fui com a mente aberta, eu já sabia que ia encontrar muita coisa diferente, mas transporte, tinha algumas ervas que eles mascavam e deixava os dentes muito vermelhos, como se estivesse sangrando. Então isso assustava, embora seja um povo extremamente pacífico, mas você passa na rua e vê alguém com os dentes vermelhos, como se fosse sangue, você pensa até que podia ter sido motivo de alguma violência. E depois, ao longo dos dias, eu fui ver que isso era um costume local, né? Uma erva que eles compram, isso é uma coisa industrializada mesmo, que você chega em qualquer banquinha da rua, você pega e compra e masca e a dentição fica toda avermelhada. E tem algum sentido para se mascar essa erva? É relacionado à saúde? Tem algum sentido? Você chegou a perguntar a alguém? É como em algumas áreas do Brasil o costume de mascar o tabaco, né? Engraçado que no trajeto justamente do aeroporto o hotel que a gente ficou em Varanasi, teve algum momento em que a gente ficou sem assunto e depois eu perguntei ao taxista alguma coisa relativa ao festival e ele estava mascando essa erva. E outra coisa estranha é que eles dirigem, por ele ser colonizado pela Inglaterra, eles dirigem do outro lado da rua, né? E nesse momento, ele, para me responder, ele abriu a porta do carro, ainda dirigindo, cuspiu lá fora e voltou, né? Nisso, para mim, foi uns 5 segundos, mas foi uma eternidade. E aí, quando ele voltou para responder, estava com a boca toda cheia de sangue, que não era sangue, né? Era erva. E isso causou bastante susto na gente na hora. A alimentação foi tranquila? Encontra-se algo ocidental lá ou você foi na alimentação local mesmo e deu certo? Eu fui na alimentação local, eu costumo me inserir total na cultura onde eu estou fotografando, onde eu estou viajando, né? Então, assim, eu prezo por isso, eu quero ter todas as sensações que o país possa proporcionar. Então, a comida foi uma delas, que realmente é bastante temperada, com muita pimenta, muito forte, e a aparência da comida não é tão agradável, mas o sabor é incrível. A comida indiana realmente é muito gostosa para quem gosta de tempero forte também, vale a pena. Eu já provei uma vez num restaurante em São Paulo, mas não sei se é tão fiel. Às vezes, em outros países fazem, esse aqui é comida mexicana, indiana, o que seja, mas às vezes não é tão fiel ao que de fato acontece lá no país. Risenberg, teve um desafio maior, uma foto que deu mais trabalho, que você precisou esperar a posição do sol, ou que é difícil chegar onde você chegou? Teve uma principal assim? Teve fotos que, por exemplo, eu queria fazer o nascer do sol no rio Ganges, aí precisava de horário. Teve alguns locais onde eu não poderia fotografar, então teve coisas que eu apenas só vi, como, por exemplo, lá eles não matam a vaca, o boi, que é um animal sagrado. Mas existe um local onde, quando as vacas, os bois, eles morrem naturalmente por acidente ou por doença, eles são levados para esses locais para ser tirado o couro, e aí o couro é processado para sapato, bolsas e etc. E a carne, ela é retirada dos ossos, né, esse processo. E nesse local a gente pôde estar lá, mas não pôde fotografar. Então esse aqui foi uma dessas situações. Não pode fotografar, é uma regra deles, né? Isso. Curioso. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Logo na sequência a gente continua conhecendo um pouco mais dessas aventuras do Risenberg e um pouco mais sobre a profissão. Até já.
Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo o fotógrafo Risenberg Felipe, que esteve no Nepal, na Índia recentemente, e conta pra gente sobre essa viagem e fala um pouco mais aqui também sobre a profissão de fotógrafo. Vou pedir logo para a diretora mostrar, tem mais fotos da Índia, isso, para a gente comentar. Esses rostos são bem característicos mesmo, né, Risenberg? A gente já espera, quando se fala de Índia, essas senhoras muito bem estampadas e tem algo na testa, a maioria delas, né? Tem um simbolismo também. Isso, geralmente as mulheres que são casadas, ela usa uma cor e as solteiras usam outras, né? Isso é bem característico. As cores também das roupas. É interessante que teve um detalhe que eu não vi na hora e uma amiga minha, a Luciana, que me acompanhou, né? A Luciana Arruda, que também é fotógrafa, Luciana Falcão, e ela disse: Berg, é super interessante porque você não vê nenhuma mulher com uma roupa igual a outra. Então são sempre estampas diferentes, sempre roupas diferentes, modelos diferentes, mas você não vê uma coisa tipo industrializada, uma loja de departamento que mostra roupas iguais, né? Tudo é diferente, né? Não tem uma roupa igual a outra. Tem mais fotos, diretora, para a gente analisar? E aí você vê essa coisa que eu já tinha falado antes da questão sagrada dos animais, né? Os bois, as vacas, eles andam na rua como qualquer outra transporte ou pessoa e indiscriminadamente. Se acaso tiver uma vaca na rua, todo o trânsito é desviado e a vaca continua lá intocável e o trânsito tem que seguir ou parar. Trânsito que é uma loucura mesmo, como às vezes a gente vê circulando uns vídeos em redes sociais, é aquela loucura mesmo? É exatamente daquela forma. Você vê bicicleta, moto, triciclo, tuk-tuk, ônibus, e é aquela confusão generalizada, mas que funciona. É tudo muito orgânico. É tipo assim, você olha para a rua, você vê aquele caos, não tem condições de eu atravessar a rua. Mas a partir do momento que você entra, parece que é como se fosse um mar vermelho se abrindo para você. E automaticamente se fecha, né? Ele não só se abre, ele abre, fecha, você vai passando e não acontece nada. Eu passei 15 dias entre Nepal e Índia e não vi um acidente de trânsito no meio de todo esse caos. É Eles se impressionante. entendem na bagunça deles, é isso? Exatamente. Ô Risenberg, você fala pra gente que está completando os 20 anos de profissão, né? São 40 de fotógrafo praticamente, que você nasceu fotógrafo, como você brincou no primeiro bloco. Nesses 20 anos, como é que você foi construindo isso? Eu imagino que não seja fácil viver de fotografia. Às vezes falta a valorização necessária, ainda mais por estarmos no Nordeste, na Paraíba. Eu quero entender um pouco da tua história. Como é que você foi construindo isso? Olha, eu comecei, como eu tinha falado no primeiro bloco, no antigo Jornal Norte. E eu comecei numa profissão já em decadência, que era o laboratório fotográfico. Então, era uma profissão que tinha data certa para acabar, porque já estava vindo o digital. Então, eu tive que me renovar dentro da minha profissão para poder seguir. Então, eu fiz um curso de informática quando ainda nem existia essa história de Photoshop. Tá? Então, o Photoshop ele veio depois da revolução digital. Ele veio com a revolução, mas ele veio um pouco depois. E aí eu tive que aprender para não perder o emprego, porque já era certo a minha demissão na época, porque o laboratório não ia existir. Então, como eu era o único que sabia informática, na verdade, eu ascendi na minha profissão. Logo após, eu conciliei com a fotografia. Então, eu me tornei repórter fotográfico. Eu digo me tornei porque para ser repórter fotográfico você tem que cursar comunicação social e tudo mais. Só que, na época, existia uma brecha na lei que se você trabalhasse há 2 anos na profissão, você poderia ser registrado como jornalista, que foi o que aconteceu comigo. Né? Então, logo após, eu me formei em marketing e propaganda e foi justamente por isso que eu fui fazer a minha parte de audiovisual na Academia de Cinema de Nova York, por conta do meu curso, né? E, mais uma vez, dando um upgrade no meu currículo. Né? Então, assim, eu passei 6 anos no Jornal Norte e depois
fui para o Jornal da Paraíba, onde eu estou até hoje, mas realmente é sempre um degrau que você tem que subir, porque hoje em dia é uma profissão que, em alguns segmentos, ela está sendo um pouco descartada, porque todo mundo hoje fotografa, né? Não, e é uma coisa que eu costumo frisar, todo mundo não é fotógrafo. Tá? Ser fotógrafo é algo mais além, você tem que entender de luz, você tem que gerenciar a luz, você tem que dominar uma câmera, mas todo mundo hoje fotografa. Então, para alguns segmentos da fotografia, realmente ficou muito difícil. Tá? Então, o fotógrafo hoje ele tem que estudar mais, tem que se especializar para entregar um bom produto para a população, para a sociedade, para as redes sociais, que hoje quem mais consome fotografia. Né? Então, é um aprendizado constante que você tem que fazer. Não adianta você ter 20 anos, 30 anos de fotografia e querer ficar naquilo de sempre. Você tem que estar evoluindo junto com a situação. Eu canso de dizer isso, eu sou um admirador de toda a equipe de externa, né, que trabalha com jornalismo. Fui também, posso voltar a ser, porque é a equipe que está no sol ou na chuva, na lama, na poeira, em qualquer hora, que não dá tempo de se alimentar, mas está de plantão esperando o fato acontecer para fotografar, para pegar uma gravação. Os desafios de quem trabalha na externa são muitos, de fato. Esse corre-corre, essa agitação toda, já te fez pensar em desistir, em parar, em mudar de área, alguma coisa assim? Eu te respondo isso com as fotos da Índia e do Nepal. Então, é justamente isso que forja o calor da notícia e de ir atrás da melhor imagem, de buscar o melhor. As minhas melhores fotos foram feitas justamente no calor da pressão, né? Eu tenho uma foto que eu fui premiado em 2008, que é uma foto de um protesto em frente ao Paço Municipal, e essa foto foi feita justamente naquele horário que ninguém quer ir para a rua, que é 1h30 da tarde, né? Ainda com fome, como você mesmo falou, não tinha almoçado ainda, e foi a foto que me rendeu um dos meus principais prêmios. Essas fotos, Risenberg, que fazem a diferença, na maioria das vezes, o fator sorte precisa também existir? Claro, não adianta você ter um melhor equipamento, não adianta você ter anos de experiência e, de repente, não está no local certo na hora certa. Isso, às vezes, acontece comigo. Assim que eu cheguei da Índia, eu fiz uma matéria sobre a barreira do Cabo Branco e eu fiz a foto que saiu na capa do jornal, o meu colega do outro jornal fez uma foto semelhante e a minha foto ficou muito melhor, infinitamente melhor, e muita gente criticou o meu colega, que na verdade eu tive a oportunidade de chegar lá com a maré baixa e fazer uma foto onde a água realmente explodia na câmera, e coisa que ele não pôde fazer, porque quando ele foi lá, no horário que ele foi lá, que tem a mesma capacidade que eu, que tem a mesma experiência que eu, mas ele chegou lá onde a maré não estava igual a minha. Então, assim, a foto dele, ele não teve sorte de fazer uma foto tão boa quanto, justamente pelo fator sorte, mas experiência ele tinha, equipamento ele tinha, então às vezes o fator sorte conta muito também. Você faz fotos em estúdio também. Se alguém quiser, por exemplo, encomendar aquelas fotos de casamento que os noivos querem fazer, você também faz isso? Isso, eu sou, como eu tinha falado, eu me formei em publicidade, né? E tenho um estúdio onde eu atendo tanto a demanda publicitária da cidade, quanto atendo a parte social, né? Que é books, tanto na linha sensual, quanto individual. Se uma pessoa, um profissional liberal, quiser fazer um book para colocar nas suas redes sociais, a gente também faz, assim como também a gente ministra cursos. Hoje em dia, muita gente compra uma câmera cheia de botões e não sabe o mínimo dela. A gente ministra cursos que são cursos rápidos e bastante eficientes, tudo isso lá dentro do nosso estúdio. O seu eu fotógrafo prefere uma dessas áreas ou se diverte um pouco em cada, aprende um pouco em cada, curte cada uma delas? Às vezes eu tô na rua e passa um amigo e diz: pô, bicho, você não para.
Eu disse, tudo que eu faço é fotografia, eu respiro fotografia. Então, meu lazer é a base de fotografia, minhas férias é fotográfica, meu trabalho é fotográfico, minha vida é fotográfica. Então, assim, eu me desestresso junto com a fotografia. Então, eu escolho cada segmento para determinado momento da minha vida, né? Então, assim, eu tenho a fotografia para o trabalho, eu tenho a fotografia de diversão, eu tenho aquela fotografia que eu curto mais fazer, então tem a fotografia de natureza, que eu também adoro, gosto muito da fotografia gastronômica, né? Me dá um prazer, onde eu tenho um maior controle sobre a luz e sobre o ambiente, e posso brincar também muito com as cores. Então, eu vivo a fotografia da melhor forma possível. Não se vê fora dela. Não, de jeito Vão vir nenhum. mais 20, mais 20, mais 20 anos, sem dúvida. Com mais por aí. viagens, com novas emoções e acompanhando sempre o que a fotografia tem de melhor. Deixa eu te perguntar sobre valorização da fotografia. Você falou agora há pouco que nem todo mundo é fotógrafo. Pode até se dizer fotógrafo, mas não é fotógrafo. Dentro disso, deixa eu te perguntar a valorização que você acha que a sociedade faz da fotografia. Eu vejo muita gente precisando de um trabalho, por exemplo, e indo ver se tem alguma promoção ali no Peixe Urbano, quem está oferecendo algo mais barato, uma coisa assim. Não se tem uma ideia que fotografia é arte também? Pelo menos uma parcela da população não tem essa ideia? Então, a fotografia ela é considerada a oitava arte, né? Na verdade, eu acho que ela devia ser a sétima, o cinema é a sétima, mas o cinema é fotografia em movimento e a fotografia acabou sendo a oitava arte, mas isso é uma briga deles, deixa isso para lá. A fotografia é arte porque ela é uma forma de expressão do ser humano e a arte não tem preço, tá? Quanto à questão da fotografia que você vê em sites de compras, é uma questão delicada, porque é o seguinte, o parâmetro de fotografia que as pessoas têm é a fotografia que ela consome. Qual a fotografia que as pessoas consomem? O 3x4, que é a fotografia funcional, e o 10x15, que é aquela fotografia social e comum, né? A fotografia que ela é popular. Então, quando você cobra um valor maior da fotografia, as pessoas começam a achar caro, porque o parâmetro que elas têm é do 3x4 e da 10x15. Em geral, quando você pede um orçamento por telefone, você nunca sabe qual o tipo de equipamento que o fotógrafo tem e qual a qualificação que ele tem. Não sabe se ele é um fotógrafo que é formado, não sabe se é um fotógrafo que já fez vários congressos, que tudo isso onera o preço porque dá mais qualidade ao produto final. Então, às vezes, você pega um orçamento de um fotógrafo que tem apenas o equipamento básico e não tem qualificação nenhuma. Claro que esse preço vai ser mais abaixo. Se você liga para um outro fotógrafo que tem mais qualificação e mais equipamento, lógico que esse preço vai ser maior porque ele vai te dando mais qualidade. Então, fica muito difícil você pegar um preço por telefone e equiparar os dois. Lógico que se você optar pelo preço, você vai estar perdendo muita qualidade. Qualidade. Ficar entendido, bem resolvido, esclarecido essa situação. Risenberg, a gente já precisa encerrar. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, mostrado um pouco da sua viagem para a gente, falado um pouco da profissão. Portas sempre abertas aqui para você. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui mais uma vez na TV Câmara, no seu programa, que foi a primeira vez. Então, para mim, foi um acolhimento maravilhoso. Um grande abraço aí a toda a equipe e todas as pessoas que estão nos assistindo. E que venham mais viagens e que você volte para mostrar a gente. Ah, com certeza. Combinadíssimo. Valeu. O Câmara Aberta de hoje termina aqui. Perdão pela voz mais uma vez, estou saindo de uma gripe. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau.